É um prazer estar aqui novamente, seguido de mais um ano na AI. E hoje, só sequência, eu sou o engenheiro Murilo Palmeiro, eu faço a gestão técnica e comercial na Macaferri, onde eu cuido dos assuntos de drenagem e concreto com fibras no apoio ao Sudeste. E hoje irei apresentar um caso de retrofit, no qual uma das soluções para o retrofit foi uma boa prática de drenagem para combater ações patológicas que podem ocorrer no futuro. Porém, antes de eu começar a falar sobre o caso em específico, vou situar um pouquinho sobre o que a Macaferri está em parceria com a AI. A Macaferri é uma fabricante de 150 anos de mercado, onde se originou no mercado de geotecnia, de infraestrutura. Nosso catálogo, inclusive, é bem extenso, convido vocês depois a verificar o nosso stand. E com todos esses 150 anos de geotecnia, nos últimos 20, ela chegou numa linha de produto que é inovadora para o mercado de geotecnia, que é uma manta drenante que substitui o uso da brita. E, desde então, esse segmento ele foi se ampliando no mercado de infraestrutura, chegou no predial, chegou no residencial, e agora chegamos numa linha também que coincide bastante com o mercado de impermeabilização. Então, ultimamente, ela começou com o mercado de trincheiras, fazendo rebaixamento de lençol freático para evitar as subpressões que ocorrem no subsolo. Aqui vocês conseguem ver um material sendo posicionado no meio da vala. Em seguida, contenções profundas como perfil metálico, estacas espaçadas, estacas secantes, onde é um espaço completamente limitado que se cria poucas opções que você possa conduzir essa água. E com todo o histórico dessa geotecnia de 150 anos no mercado, ela criou o conceito de trabalhar com contenções e ela viu que é bem proveitoso para a contenção você conduzir a água para outro destino. Ela aprendeu isso, né? E com isso que ela também seguiu com o MacDrain. E também a parte de colchão drenante, que são as duas fotos aqui embaixo, que é uma condição que acontece muito na região litorânea, que é quando o lençol freático está acima do nível do subsolo e esse metro quadrado da água consegue vencer a pressão e, por capilaridade, começar a exercer uma pressão negativa no seu subsolo. E aí se cria a necessidade, muitas vezes, de fazer um colchão, que é, inclusive, um tópico que eu vou me aprofundar levemente antes do tema principal, que é o que acontece mais na região litorânea, que eu acho importante compartilhar com vocês. Quando se começa a fazer uma escavação num subsolo, é necessário que você, inicialmente, faça um rebaixamento forçado, normalmente com ponteiras drenantes, que são esses tubos que estão aqui no meio, os tubinhos azuis, os tubinhos brancos, para você poder começar a escavar. Senão você nem consegue entrar com o maquinário lá dentro. Após isso, muitas construtoras deixam esse sistema ligado 6 meses, 7 meses, até concretar a fundação, até concretar o piso, fazer todas as impermeabilizações, toda a estanqueidade. Mas isso é um sistema muito custoso a longo prazo numa obra. Por isso que a Macaferri ela tem trabalhado muito nessas regiões litorâneas com um rebaixamento que pode ser provisório ou permanente logo após a escavação. Então, esse aqui é um edifício em Vila Velha, Espírito Santo, onde foi escavado com rebaixamento forçado e, logo em seguida, ele fez um sistema permanente de drenagem. Porque, em vez de ter que ter uma bomba com uma pressão absurda, suficiente para drenar toda essa água do mar, basicamente, ele depois trabalha por gravidade. Então, esse subsolo ele vai tentar encher, ele encontra esses drenos e, por gravidade, cai num tubo e encaminha. Eventualmente, ele pode deixar esse sistema permanente na obra, ou ele pode falar assim, olha, eventualmente, se ocorrer algum vazamento, seja um problema no posto de elevador, seja um problema na contenção, ele tem um sistema, pelo menos, de backup para eliminar essa grande pressão de água. Porque, quando acontece algum tipo de infiltração, é uma projeção, né? É um volume tão grande de água que normalmente tem que se tirar os veículos e aí se cria essa dificuldade. Então, esse é uma prática muito comum nas construtoras do Sul, litorâneas. Eu gostaria de promover isso mais no Rio de Janeiro. Então, se vocês tiverem caso que caiba ser aplicado esse tipo de solução, converse com a gente para a gente poder também dar a nossa experiência. E, além disso, trabalhamos com contenções rasas no mercado predial e residencial, drenagem de piscina. Cada vez mais a residência de alto padrão usa revestimentos pesados, travertino, pedras pesadas. E se você submete essa estrutura da piscina a trabalhar nessa pressão negativa, esse revestimento também começa a trabalhar e começa a se soltar. E quanto mais pesado, mais prejudicial isso.
Então, se você elimina a pressão negativa, que é a variação hidrostática da carga de água, você já cria um revestimento mais seguro ao longo dos anos. Além disso, trincheiras nas áreas planas, com grama, telhados verdes, que, em vez de utilizar 10 centímetros de brita em toda a laje, pode-se utilizar uma manta que tem 1,5 kg por metro quadrado. A redução de carga e o aumento do substrato que você pode ter no seu plantio é gritante na manutenção desse jardim. E, além disso, temos a área esportiva. Trabalhamos com estádios oficiais, como Atlético Paranaense, outros estádios de grama natural e sintética, campos de golfe, beach tênis sobre laje, quadras sobre laje. Então, com todo esse histórico, ao longo de quase 20 anos de Macdrem, a gente começou a se aproximar num tópico que chega um pouquinho mais perto da impermeabilização, que é o uso da camada drenante como camada desvinculadora em cima da manta asfáltica. Ano passado, em 2023, aqui no Rio de Janeiro também, eu apresentei esse case, onde tinha os caimentos, a manta asfáltica, foi colocado o Macdrem, que é uma manta drenante, uma camada de EPS. Aqui está um pouco exagerado, porque eles tiveram alguns problemas de caimento nas lajes, eles tiveram que sobrecarregar um pouquinho nessa camada de EPS. Porém, depois disso, tivemos obra na Encamp, em Diadema, onde também tivemos em Piracicaba. Então, ampliamos essa solução para outras aplicações. E, no primeiro dia, acho que a Camila também comentou de um caso parecido com essa aplicação, que foi basicamente o seguinte: tinha laje, os caimentos devidos, a manta asfáltica, seguido dessa camada desvinculadora com o Macdrem, uma camada de EPS e depois um revestimento final em cima. Então, tudo que infiltrar, em vez de ficar acumulado na manta asfáltica, ele consegue ter caimento e chegar nos ralos. Porque essa água acumulada logo acima, quando a estrutura trabalhar, dilatar, movimentar, ela pode comprimir esse volume de água. A água é um líquido não compressível, e ele pode tentar encontrar alguma imperfeição, seja de material, seja de execução, ele vai encontrar um caminho para essa água. Então, criar um conduto livre para essa água conseguir transitar é um aumento de vida útil considerável para a obra. E aqui eu faço alguns cálculos básicos que eu apresentei no ano passado, mas depois eu posso apresentar completo para vocês, que eu pego uma chuva torrencial de 20 anos e faço uma consideração de vazão para ver se o meu material atende. Lembrando que é o mesmo material que eu utilizo em campos oficiais, como o Atlético Paranaense que eu mencionei. E ele atende 100 vezes mais do que o necessário. Porque a gente trabalha com uma margem de segurança que, se ao longo dos anos ele perder eficiência, porque drenos perdem um pouco de eficiência ao longo dos anos, ele ainda tem uma boa margem de segurança para se manter. E o caso que eu vou apresentar hoje é do Hotel Gran Hyatt, na Barra, onde nós entramos junto com o pessoal da GPID, e eles foram consultor do piso. A construtora foi a Clar, mão de obra também foi a Clar, e como eles tiveram uma circunstância de um piso já desgastado ao longo de muitos anos, estava com variação de cotas e não sabiam a capacidade de carga dessa laje, se ele permitia ser preenchido novamente com concreto, qual que era o limite disso. Então, a GPID e o cliente também achou necessário uma solução bem leve para a estrutura dessa laje. E foi aí que chegou a solução retrofit, com o uso do Macdrem também, que foi refazer todo o piso e a impermeabilização da laje, refaz os caimentos também aos devidos ralos, propor um enchimento que atingisse a cota necessária e fosse leve o suficiente para não sobrecarregar a laje. Se eu não me engano, a GPID trabalhou com a Ditibras, nesse caso, eles usaram um concreto celular, e depois a necessidade também é que fosse leve e drenante. Se algo infiltrar nesse piso, seja por junta, seja por fissura, seja por desgaste ao longo dos anos, essa água teria um destino para encaminhar. Então, a seção final que foi utilizada foi essa. Então, ele tinha uma capa de piso de concreto estampado na superfície, armado, onde pesou, em média, 250 kg por metro quadrado, peso específico do concreto. Depois, ele teve um enchimento de concreto leve, que foi o concreto, se eu não me engano, foi misturado com EPS e outros materiais, para ele atingir esse peso específico de 780 kg, muito leve. É um terço quase literalmente um terço
do peso de um concreto armado. Então, em 32 centímetros, ele atingiu o mesmo peso de 10 centímetros na superfície. E logo abaixo disso foi a manta drenante, com uma altíssima resistência a cargas distribuídas, o suficiente para aguentar essa distribuição de carga dos veículos que estão logo acima, onde o valor de carga é quase irrisório, né, 1 kg por metro quadrado, e depois teve uma regularização de quedas e manta asfáltica, que se aproximou de 45 quilos no metro quadrado. No total, 546 quilos, sendo que a solução, talvez convencional, sem um acompanhamento, seria mais de 1.000 quilos no metro quadrado. E isso, quando a gente pega numa condição de laje, uma estrutura, um prédio antigo, é algo bem gritante na vida útil dessa construção. E aqui tem algumas fotos. Esse material aqui, vocês podem ver, é um McDrain. A manta asfáltica está logo abaixo dele. Veio a camada de McDrain. Depois já veio o concreto celular. Essa foto da parte vermelha é esse trecho rachurado. Esse trecho rachurado em azul mais claro, ele é todo o trecho de concreto sob laje. E esse trecho mais cinza é onde ainda não tinha piso e é em direção à fachada da entrada do prédio. Então, a parte verde é a segunda foto, que é a parte aqui, onde está mirando a fachada do edifício. E esse aqui foi o concreto finalizado, estampado, com aparência de bloco intertravado. Mas, além disso, gostaria também de convidar a todos a conhecer um pouquinho mais da Macafé. Hoje, nós talvez seja a empresa que talvez saia um pouco do costume dos produtos de impermeabilização, porém, a gente acredita que a gente tem muito com que contribuir com o mercado de impermeabilização, principalmente porque a gente carrega materiais que agregam impermeabilização e que podem afetar também a boa prática e a vida útil da impermeabilização, que ocorra algum problema, seja de execução, um projeto, ele serve como um procedimento de segurança. Então, até para conversar depois, tirar dúvidas, temos nosso estande, podemos bater um papo lá. Mas essa é a nossa distribuição mundial hoje. Nossa principal fábrica em Jundiaí atende toda a América Latina e o México. Temos a fábrica em Bolonha, que é a fundadora da Macafé, onde está ali o Mzinho na Europa, e fomos ampliando ao longo do mundo. Essa é a nossa planta fabril lá em Jundiaí. Então, Macafé começou em 1879, e hoje a nossa planta em Jundiaí, na verdade, a Macafé no Brasil atingiu 50 anos esse ano. E esse é um trabalho que nós temos feito. Como drenagem é um tópico tão pouco discutido, né, se impermeabilização começou já com essa parte de dificuldade, com os impermeabilizadores, as revendas especificando, a drenagem ainda está começando, ela está bem anterior comparado com a impermeabilização. Então, a Macafé, com todo o seu know-how, ela tem auxiliado os projetistas, os clientes, com um desenho base, onde ela determina uma quantidade, um caimento simples. Não é algo que a gente está preocupado, aqui tem uma brinquedoteca, é um desenho técnico simples, para ele ter uma ideia do que ele vai gastar. Então, muitas vezes, se você é projetista e tem interesse de se aprofundar nessa área, conhecer os cálculos, incorporar isso nos seus projetos, nós ficamos à disposição para compartilhar um pouco da nossa experiência, te alimentar dos artigos técnicos que tem sobre esse assunto e também de tocar algum projeto junto com vocês. A Macafé, ela faz esse desenho técnico sem recolhimento de RT, é simplesmente um apoio técnico em obra ou projetista. Temos todo esse material técnico, inclusive o que eu apresentei à disposição. Se quiserem a palestra, depois é só conversar comigo no instante que eu passo a vocês. E essa parte de materiais, de dimensionamento, temos na internet, mas também é só entrar em contato conosco, que a gente disponibiliza. Gostaria de agradecer a todos, novamente, de estar aqui mais um ano, e que anos seguintes sejam melhores ainda. Obrigado.